A história do Oriente Médio Antigo é marcada por rivalidades seculares entre grandes impérios que disputavam hegemonia sobre territórios estratégicos. Entre os episódios mais emblemáticos está a chamada Guerra Romano-Parta de 58 a 63, também conhecida como Guerra de Sucessão da Armênia. Este conflito foi travado entre o Império Romano e o Império Parta pelo controle da Armênia, um reino situado em uma posição geopolítica delicada, funcionando como estado tampão entre dois gigantes da antiguidade. A Armênia era um reino montanhoso, localizado entre a Anatólia Romana, a Mesopotâmia Parta e as rotas que conduziam ao Cáucaso e ao Mar Cáspio. Essa posição fazia dela um verdadeiro estado tampão, uma barreira natural que poderia proteger ou ameaçar tanto Roma quanto o Império Parta. Quem controlasse a Armênia teria vantagem militar e geopolítica. De lá era possível proteger forças para o coração do império rival, abrir rotas comerciais ou fechar passagens estratégicas. Além disso, a Armênia tinha enorme valor simbólico. Sua monarquia antiga remontava a Tigranes o Grande e seus nobres eram conhecidos por sua independência feroz. Para os romanos, colocar um rei cliente no trono armênio era garantir prestígio e consolidar a fronteira oriental. Para os partas, assegurar que um membro da dinastia arsácida governasse o reino significava expandir a influência persa sobre o Cáucaso. As tensões entre Roma e Parta já existiam há muito mais de um século. Em 53 a.C., a famosa Batalha de Carras marcou uma das piores derrotas da história romana, onde Crasso foi morto e as águias das legiões capturadas pelos partas tornaram-se símbolos da vulnerabilidade romana no Oriente. Após Carras, seguiram-se décadas de desconfiança, mas também de acordos ocasionais. Em vários momentos, Roma e Parta reconheceram que a Armênia deveria permanecer um reino independente, com reis locais escolhidos, em teoria, de forma conjunta, mas na prática sempre sujeitos à pressão de um dos dois impérios. Sob o comando de Augusto no final do século I a.C., chegou-se a uma solução provisória. Os romanos interferiram na sucessão armênia e recebiam a submissão cerimonial de reis locais, enquanto os partas aceitavam esse arranjo em troca de evitar conflitos diretos. Assim, a situação nunca foi estável. Cada nova mudança dinástica na Armênia reacendia a disputa entre os vizinhos. Quando Nero assumiu o trono em 54, a Armênia estava sob influência romana, mas a estabilidade era apenas aparente. Aproveitando-se da transição de poder em Roma, o rei parto Volagases I decidiu agir. Ele nomeou seu irmão Tiridates como rei da Armênia, um movimento calculado para expandir a autoridade arsácida. Para Roma, essa nomeação era uma afronta direta. Aceitá-la seria reconhecer a supremacia parta na região e abrir espaço para futuras perdas territoriais. Para Nero e o Senado, a questão ia além da política. Tratava-se de preservar a honra e a dignidade romana, feridas desde os tempos de Carras. Assim estava lançado o caminho inevitável para a guerra. Com o início do conflito, Roma decidiu agir de forma estratégica. A missão de restaurar a influência romana na Armênia foi confiada a Cineu Domício Corbulo, um dos generais mais respeitados do período. Corbulo já havia provado sua habilidade em comando e, sobretudo, sua disciplina implacável, que seria crucial para enfrentar as adversidades do Oriente. Quando assumiu o comando, Corbulo encontrou tropas pouco confiáveis. As legiões estacionadas na Síria estavam relaxadas, mal treinadas e sem rigor necessário para enfrentar um inimigo astuto como os partas, especialistas em cavalaria leve e arqueiros montados. Corbulo então iniciou uma campanha de disciplina severa, treinou suas tropas em marchas forçadas, estabeleceu a construção regular de fortificações de acampamento, reforçou a vigilância e puniu com dureza qualquer sinal de negligência. Em pouco tempo, o exército romano voltou a ter a confiança necessária para se lançar contra os adversários. No ano 58, Corbulo marchou em direção à Armênia, apoiado por contingentes locais da Capadócia e aliados orientais.
Sua estratégia foi meticulosa. Primeiro tomar posições estratégicas, depois expulsar Tiridates, irmão do rei Parto que havia assumido o trono armênio. Os armênios, surpresos com a eficiência da campanha, foram recuando diante da pressão romana. O primeiro grande alvo foi a capital histórica da Armênia. Artaxata, localizada às margens do rio Araxes, era considerada o coração político e cultural da Armênia. Sua posição estratégica permitia controlar as rotas que ligavam o Cáucaso à Mesopotâmia. Corbulo sabia que a tomada dessa cidade teria um efeito simbólico devastador para os armênios e para seus aliados partas. Quando as legiões se aproximaram, Tiridates tentou resistir, mas não conseguiu enfrentar diretamente o poder romano. Diante da ameaça de cerco e da força superior do inimigo, os habitantes de Artaxata acabaram por abandonar a cidade, que foi tomada praticamente sem grandes combates. Corbulo, no entanto, decidiu que não poderia deixar uma fortaleza de tamanha importância nas mãos de possíveis rebeldes. Assim, ordenou a destruição completa da cidade. A capital armênia foi incendiada e arrasada, enviando uma mensagem clara. A presença romana não seria apenas militar, mas também política, decidida a redesenhar o destino da Armênia. Após consolidar sua posição no norte, Corbulo voltou-se para o sul da Armênia, em direção a outra cidade fundamental, Tigranocerta. Fundada por Tigranes o Grande no século I a.C., a cidade havia sido planejada para ser uma capital monumental, símbolo do poder armênio e centro econômico da região. A marcha romana em direção a Tigranocerta foi difícil, marcada por longas travessias de montanhas e pela constante ameaça de ataques armênios apoiados por cavaleiros partas. Ainda assim, a disciplina das legiões prevaleceu. Quando chegaram diante da cidade, Corbulo aplicou a mesma estratégia de intimidação que havia funcionado em Artaxata. A resistência armênia mostrou-se insuficiente diante da superioridade romana, e Tigranocerta também acabou caindo em mãos romanas. Dessa vez, porém, Corbulo não destruiu a cidade. Em vez disso, ocupou-a e garantiu sua segurança, transformando-a em um ponto de apoio logístico para a campanha. Ao controlar tanto Artaxata quanto Tigranocerta, os romanos desarticularam completamente a estrutura política armênia e garantiram o domínio da região. Com as principais cidades da Armênia em ruínas ou sob o controle romano, Tiridates I foi obrigado a abandonar o trono e se refugiar junto aos partas. Em seu lugar, Roma instalou Tigranes VI, um rei cliente descendente da dinastia Capadócia, considerado mais confiável e alinhado aos interesses do império. A ofensiva de 58 a 60 foi, portanto, um triunfo para Corbulo e para Nero. Roma parecia ter assegurado de forma definitiva a Armênia, impondo sua vontade sobre os partas e reafirmando sua supremacia militar no Oriente. Contudo, como os eventos seguintes mostrariam, a resistência parta e a instabilidade local ainda reservavam grandes desafios. Se a ofensiva de Corbulo parecia ter garantido o domínio romano na Armênia, essa sensação de vitória durou pouco. A instalação de Tigranes VI no trono armênio não significou estabilidade. Embora fosse um rei cliente leal a Roma, sua posição era frágil. Sem legitimidade perante a nobreza local e cercado por adversários que viam nele apenas um fantoche de Nero. Enquanto isso, no leste, o rei parto reorganizava suas forças. Para os arsácidas, a perda da Armênia para os romanos era intolerável. Tratava-se não apenas de um território estratégico, mas também de uma questão de honra dinástica. O irmão do rei Tirídates, deposto por Corbulo, ainda contava com apoio entre os nobres armênios e seria usado como peça central para reverter a situação. O primeiro grande movimento da contraofensiva parta ocorreu em 61, quando Vologazes lançou a expedição para reconquistar a Armênia. O alvo inicial foi Tigranocerta, a cidade que havia resistido e se tornado base de operações romanas. As forças partas, compostas principalmente por cavaleiros pesados e arqueiros montados, cercaram a cidade. Era uma estratégia ousada, pois Tigranocerta possuía muralhas sólidas e guarnição romana bem preparada. O cerco se estendeu, mas os partas encontraram sérias dificuldades.
A resistência romana foi firme, os suprimentos internos sustentavam a defesa e, sobretudo, Corbulo, embora distante, garantiu que os reforços e pressão militar em outras áreas mantivessem os partas sob ameaça constante. Incapaz de tomar a cidade de assalto, Vologases acabou sendo forçado a abandonar o cerco. O fracasso diante das muralhas de Tigranocerta mostrou os limites da ofensiva parta, mas a guerra estava longe de acabar. Enquanto Corbulo consolidava suas posições na Síria e Capadócia, Roma decidiu dividir o comando das operações. Em 62, Lúcio Júnior Peto, governador da Capadócia, recebeu ordens de assumir parte da campanha armênia, possivelmente para reduzir a crescente popularidade de Corbulo junto às tropas em Roma. Peto, no entanto, não possuía nem o prestígio nem a experiência de Corbulo. Impetuoso e excessivamente confiante, decidiu lançar uma ofensiva própria contra a Armênia, sem coordenação adequada. Sua imprudência teria consequências desastrosas. Peto avançou em direção à Armênia, com cerca de 2 legiões, apoiadas por tropas auxiliares e contingentes locais. Seu objetivo era retomar a iniciativa e consolidar o domínio romano. Mas suas forças eram inferiores às que Corbulo costumava manejar, e seu planejamento revelou-se descuidado. Os partas e armênios, agora sob a liderança renovada de Tiridates I, aproveitaram a oportunidade. Conhecendo o terreno montanhoso, hostil e de difícil abastecimento, lançaram uma série de ataques de assédio contra as forças de Peto, cortando suprimentos e desgastando a moral romana. Em pouco tempo, Lúcio foi forçado a recuar e se entrincheirar em Rhandeia, uma posição defensiva, que, contudo, não oferecia segurança plena. Ali, os romanos foram cercados por forças partas e armênias, que empregaram táticas de intimidação, bloqueando saídas e cortando o acesso à água e alimentos. O cerco transformou-se em uma situação desesperadora para os romanos. Sem a disciplina rígida de Corbulo e com o comandante indeciso, o exército perdeu a coesão. Peto, pressionado pela fome, pelo frio e pela insubordinação crescente, não viu alternativa senão negociar. O resultado foi um acordo humilhante. As forças romanas tiveram de se render e abandonar suas posições, retirando-se da Armênia em condições vergonhosas. As legiões, em vez de marcharem orgulhosamente, saíram desarmadas diante do inimigo, um espetáculo que feriu profundamente o prestígio militar de Roma. A humilhação de Rhandeia deixou Nero em uma posição delicada. O imperador não podia permitir que a imagem de Roma fosse marcada pela derrota diante dos partas, ainda mais em um momento em que buscava consolidar sua autoridade no poder. O prestígio militar romano precisava ser restaurado, e para isso não havia outro nome senão Corbulo. Chamado de volta ao comando supremo das operações no Oriente, Corbulo reorganizou as legiões, com a mesma disciplina férrea que lhe rendeu fama. Diferente de Peto, ele evitava riscos desnecessários, preferia a solidez da logística, a construção de fortificações e a paciência estratégica ao ímpeto precipitado. Essa postura, somado ao respeito que inspirava em seus soldados, devolveu a confiança às tropas e intimidou os adversários. Com o exército romano novamente fortalecido, Corbulo conduziu uma marcha cuidadosa em direção à Armênia. Embora não tenha buscado uma batalha campal decisiva, sua simples presença, apoiada por um exército disciplinado e numeroso, foi suficiente para pressionar os partas a negociar. Ciente de que uma guerra prolongada contra Roma poderia esgotar recursos e desestabilizar seu próprio reino, o rei parto enviou emissários para tratar da paz. Tirídates, por sua vez, demonstrou disposição para um acordo que preservasse sua dignidade sem provocar a ira de Roma. Após intensas negociações, foi firmado o Tratado de Rhandeia, em 63, que estabelecia um delicado equilíbrio. Tirídates podia permanecer no trono da Armênia. No entanto, teria de viajar até Roma e receber sua coroa das mãos do imperador Nero, reconhecendo a supremacia formal de Roma. A Armênia permaneceria como um reino cliente, mas governado por um membro da dinastia Arsácida, garantindo aos partas uma influência indireta.
Esse arranjo foi engenhoso. Roma recuperava seu prestígio ao impor o ritual de submissão a Nero, enquanto os partas asseguravam a permanência de sua dinastia do trono da Armênia. Em 66, o acordo foi selado de forma grandiosa. Tirídates viajou a Roma, onde foi recebido com toda a pompa pelo imperador. Diante do Senado, do povo e das legiões, Nero colocou a coroa sobre sua cabeça, em um espetáculo cuidadosamente encenado para demonstrar a glória de Roma. A cerimônia não foi apenas diplomática, ela foi transformada em propaganda. Para os romanos, representava a vitória simbólica e sua autoridade sobre o Oriente. Para os partas, garantia que seu príncipe continuasse a reinar na Armênia. O Tratado de Handeia trouxe 2 décadas de relativa paz entre Roma e Parta. A Armênia permaneceu como um estado tampão, governada por um arsácida, mas formalmente subordinada a Roma. Foi uma solução de compromisso que refletia a realidade. Nenhuma das 2 potências tinha força para impor domínio total sobre a região sem correr o risco de um conflito prolongado e custoso. Mas no fundo, a questão da Armênia nunca foi realmente resolvida. O reino continuou sendo um foco de tensões latentes, um tabuleiro onde Roma e Parta testavam seus limites do poder. A Guerra Romano-Parta de 58 a 63 revelou como a diplomacia podia ser tão decisiva quanto as batalhas da antiguidade. Roma conseguiu salvar a honra após a derrota em Handeia e transformar uma solução de compromisso em um espetáculo de supremacia. Já os partas garantiram a influência de sua dinastia na Armênia, preservando seus interesses estratégicos. Contudo, o equilíbrio era instável. Décadas depois, no início do século II, Roma voltaria a olhar para o Oriente não apenas para impor respeito, mas para conquistar de fato territórios partas. Em 114, sob o comandante do imperador Trajano, Roma lançaria uma campanha ousada que buscava transformar a Mesopotâmia em uma nova província imperial, levando o Império Romano à sua maior extensão territorial. E é justamente essa campanha ambiciosa, repleta de vitórias, mas também de dificuldades, que será o tema do próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!